Olá, amigos e irmãos em Cristo. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas e debates no meio cristão: a cremação. Afinal, a quem pertence o nosso corpo? Podemos decidir simplesmente reduzi-lo a cinzas? Vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e na história para entender melhor essa questão. Muitas pessoas me perguntam sobre a cremação, se é pecado, se é permitido. Primeiramente, precisamos entender um princípio fundamental. Nosso corpo não é inteiramente nosso. A Bíblia é clara quando diz, em 1 Coríntios 12, 27, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E em Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, uma criação divina. A cremação é uma técnica funerária que reduz o corpo a cinzas em fornos especiais. A Igreja Católica, por exemplo, não a proíbe expressamente, mas a vê com cautela, alertando que a prática se tornou uma moda. O Vaticano chegou a expressar preocupação com a forma como as cinzas são tratadas, muitas vezes espalhadas em locais aleatórios, o que consideram uma profanação e uma falta de respeito com a dignidade do corpo. Para a Igreja, a sepultura continua sendo a forma mais recomendada, pois reflete a esperança na ressurreição e o respeito pelo falecido. Historicamente, a ideia de cremar corpos ganhou força com movimentos que se opunham ao cristianismo. Em 1874, quando o crematório moderno foi reinventado, a intenção de muitos de seus proponentes era justamente desafiar a fé cristã e a crença na ressurreição do corpo. Eram céticos que não acreditavam na vida após a morte e viam o sepultamento como uma superstição. Infelizmente, vemos essa mesma mentalidade se espalhando hoje, alcançando até mesmo alguns que se dizem cristãos. Mas e a Bíblia? Há algum caso de cremação? Sim, um caso muito específico. O rei Saul e seus filhos, após morrerem em batalha, tiveram seus corpos mutilados e expostos pelos inimigos. Homens valorosos de Israel resgataram os corpos, que já estavam em decomposição, e os queimaram. Em seguida, pegaram os ossos, envolveram e os sepultaram dignamente. Note que a queima foi uma medida de necessidade extrema, devido ao estado dos corpos, mas o ato final foi o sepultamento dos ossos. O padrão bíblico, desde os patriarcas, sempre foi o sepultamento. Se Deus quisesse a cremação como prática, ele teria orientado dessa forma. A grande preocupação para o cristão é a ressurreição. Muitos se perguntam: se eu for cremado, Deus poderá me ressuscitar? A resposta é um retumbante sim. O poder de Deus não é limitado pela condição do nosso corpo. Jesus mesmo disse em João 5:28, Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Seja em um túmulo no fundo do mar ou reduzido a cinzas, Deus tem o poder de nos recriar. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Coríntios 15, explicando o mistério da ressurreição. Contudo, a questão não é sobre o poder de Deus, mas sobre nossa atitude e testemunho. Se o sepultamento é o método que historicamente honra o corpo como criação de Deus e simboliza a esperança na ressurreição, por que optar por um método popularizado por aqueles que negam nossa fé? O teólogo Tomás de Aquino considerava a cremação uma prática indecorosa que fere a dignidade humana. Ao final, a decisão de ser cremado ou sepultado é pessoal, mas ela não deve ser tomada baseada em moda, conveniência ou custo. Deve ser uma decisão tomada em oração, refletindo sobre o que melhor honra a Deus e testemunha a nossa fé na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição futura. Devemos tratar o corpo, mesmo após a morte, com a dignidade que ele merece como obra-prima do Criador. Obrigado por assistir. Que esta reflexão possa te abençoar.
Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem na paz de Cristo.